O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esportes, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do MVP Cast. Diferente hoje, né? Assim como vocês já puderam acompanhar aí a semana passada, a entrevista do início do ano está sendo contando um pouquinho sobre nossa história. E achamos por bem nós entrevistarmos aí de novo para apresentar um pouquinho da nossa história para vocês. E hoje quem tá comigo aqui é o meu parceiro aí, o cara responsável por tudo isso, o Robson Sampaio. Bem-vindo aí, Ed. Robson. Muito bom, Ed. Vai compartilhar um pouquinho aí da história dele, que é muito bacana, com todos nós aqui. E o Robson é personal trainer, formado em educação física desde 2005 na Unisa. 21 anos de experiência, tempo, hein? Cara, não entrega muita idade não, hein, meu? Pós-graduado em Fisiologia do Exercício e Biomecânica pela Faculdade de Medicina da USP. Especialista em Nutrição Esportiva pela USP. Especialista em Treinamento de Força pela IFBB. Especialista e treinador de corrida de rua. O hobby maravilhoso que ele tem aí. E não é só hobby, né, Robson? Trabalha muito com corrida. Muito. E 14 maratonas no Brasil e no exterior. Vai falar um pouquinho aí pra gente sobre isso. Isso. E o host, apresentador aí e idealizador do MVPcast e do curso Mentoria Viver de Personal. Seja bem-vindo aí, Robson. Obrigado, Ed. Pra gente conversar um pouquinho dessa trajetória toda aí. Obrigado, cara. Bom, como você diz, o profissional a gente já conhece. E eu gostaria muito de que você começasse a falar um pouco pra gente aí quem é você no pessoal. Quem é o Robson pai, o Robson São Paulino roxo aí. Essa é uma parte muito importante da minha vida. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Ed. Obrigado, cara. Faltou uma parte aí da apresentação. O que é o mínimo que precisa saber? É verdade! Eu quero ver, Como o Robson diz, o mínimo que você precisa para viver de personal está aqui no MVP Cast. Boa, sensacional. Faltou isso muito mesmo. Bom, Ed, muito bem apresentado. Obrigado, meu, mais uma vez. Cara, eu sou o Robson Sampaio, marido da Andréa, pai do Arthur. Essa foi a minha família, essa é a minha família, que graças a Deus eu construí com base no que eu vivi, né? Na vida que eu tive. Convivi muito pouco com meu pai, né? Sou de uma família tenho 5 irmãos, né? Somos em 6. E filho de uma nordestina, uma baiana empregada doméstica. Já trabalhou em casa de família, já trabalhou em empresa. Teve suas dificuldades, né, para criar 6 filhos, né? 6 filhos. Teve alguns casamentos não bem estruturados, né? Vem de uma família, 3 irmãos de um pai, eu de um pai, outras 2 irmãs, cada uma de um pai. Mas essa mulher guerreira mostrou pra gente o caminho da retidão, do que era ser uma pessoa do bem. Legal. Né? E buscar sempre ser uma pessoa bem na vida, né? Poder estudar, dentro das dificuldades dela, sempre exigiu que todo mundo estudasse. Embora nem todos seguiram o caminho assim de acadêmico, né? Sim. Dos meus 6 irmãos, dos meus 5 irmãos, eu fui o primeiro a me formar. Eu sabia que, de alguma forma, eu te fiz a pergunta semana passada, né? De se em algum momento você sabia que... Se você se sentia um cara diferente. Diferente. E no ambiente que eu vivia, eu sempre tive isso, cara. Mesmo molecão, assim. Mesmo eu lembro que com 15 anos, 14 anos... Cara, eu nunca bebi. Nunca bebeu. Eu vivia num ambiente... Eu vivia num ambiente que todos os meus amigos bebiam.
que alguns começaram a fumar, outros usaram drogas. E eu nunca tive vontade de experimentar. Nunca me chamou atenção. Sim. Nunca tive A curiosidade. Hoje, muita gente remete a isso, né? A curiosidade. Ah, pô, deixa curiosidade, deixa eu dar uns dois aí. A curiosidade, deixa eu beber isso aqui. Sim. E eu nunca tive essa curiosidade. Pô, que bom. Isso é muito bom. Aí eu me achava um cara diferente, cara. Eu falava, cara, coisa estranha, né? Porque tanto é que meus irmãos bebiam. E até hoje eles brincam, né? Eles falam que eu sou o estranho da família. O estranho da família. Minha irmã brinca até hoje. Fala assim, não, esse aí é estranho, né? Esse aí é estranho. Todo mundo bebe, meus irmãos, alguns fumavam, outros pararam de fumar, voltaram a fumar. E, cara, eu sempre foi a minha briga. Eu odiava aquele cheiro de cigarro. Pra você ter ideia. Cara, e minha mãe sempre fumou a vida inteira. Então, meus irmãos viam minha mãe fumando e começaram a fumar. Começaram a fumar. Eu fui ao contrário. Eu via minha mãe fumar, eu ficava bravo, não vou cara. fumar. Aí eu via a galera bebendo, ficando bêbado. Eu falei, cara, mas como pode, meu? A pessoa fica nesse estado, cara. Se você sabe que vai ficar bêbado, por que bebe? Por que bebe? E aí eu falava assim, pô, será que eu sou estranho mesmo, cara? Não, mas no final eu sabia legal. que aquilo ali era bom. Era bom, Aí eu já pensava na minha longe saúde. de tudo isso. De tudo isso, Ed. De Legal. tudo isso, cara. E aí eu me lembro, convivi muito pouco com meu pai, né, na infância. Minha mãe se separou. E aí eu fui morar, minha mãe não tinha onde morar. Então fomos acolhidos pela minha tia. Minha tia Lia, que eu amo de paixão, assim. Que foi muito importante, assim, nesse momento aí que acolheu 6 crianças e a minha mãe. E um cachorro. Caramba. Eu lembro até hoje, nós tínhamos um cachorro. E ela é viva ainda? A minha tia é. Minha tia, parabéns, minha tia Lia. Ela me chama de Hobby. Quando ela liga, ela fala assim, ela fala pra minha mãe, ô Val, e Hobby, como é que tá? Pô, e ela legal, tem cara. muito orgulho, assim, da minha pessoa também. Muito legal mesmo, assim. Foi uma tia que a gente tem boas lembranças, assim. E quando nós chegamos na casa da minha tia de madrugada, né? Foi um motivo, assim, que minha mãe se separou do meu pai, foi por uma briga. E nós andando na rua, assim, pra casa da minha tia. E eu lembro até hoje, foi um dia muito feliz na nossa vida. Que vocês estavam saindo. Eu lembro até hoje, cara. Porque a primeira vez que eu tinha andado de madrugada na rua... Caramba. E eu lembro, e andamos pra caramba, era muito longe, cara. Só que foi muito gostoso, porque a gente foi brincando. Imagina 6 crianças. Somos 3 irmãos. Meus 3 irmãos mais velhos. A Ani, o Léo e o Maurício. Aí eu do meio. E a Beta, a Renata e a Beta que faz as tranças, né? E a Tânia, que hoje é formada em Educação Física também. Que legal. E aí vocês foram pra lá. E aí nós fomos pra lá. Fomos acolhidos de madrugada. Cara, e passamos por... Depois a minha mãe conseguiu um trabalho. Minha mãe conseguiu um trabalho, né? Foi trabalhar de arrumadeira num motel. Trabalhava à noite, aí saía desse trabalho e ia para uma casa de família. De manhã. De manhã. E a minha tia cuidava da gente. Depois a minha mãe conseguiu alugar uma casa e nós fomos morar neste lugar. E, pô, imagina, 3 cômodos, 6 pessoas. E um cachorro. Caramba. Nessa casa. O Robson, e eu conversando com a Deia algumas vezes, e aí a nossa história se encontra muito nessas partes de formas diferentes, mas assim, a sua infância também não foi das melhores, né? Não. Ali não foi quando você era mesmo. pequenininho, você passou uns perrengues também, né? Muito, Ed. Na muito. vida. Foi bem difícil, assim. Ela conta que você chegou a ter... passar fome... Não passar fome assim, mas não ter de passei não ter fome literalmente. Literalmente? Literal. Não teve o que comer. É o literal da palavra. Tá. De o que tinha para comer, por exemplo, pra você ter uma ideia. Tomar água com açúcar. Caramba. Água com açúcar. Porque não tinha o que comer. Não tinha. Jogava açúcar lá, era pra glicose na ali, veia. Glicose na veia, era o que tinha. Passava o dia assim. E contava com a ajuda dos outros, sabe? Alguém que se comovia, via 6 crianças ali, aí mandavam uma panela de arroz, com farinha mesmo, arroz e farinha, seco mesmo. E a gente tomava água para descer. E algumas vezes café, aí colocava farinha no café. Né? Então, depois eu descobri que o meu sogro, que isso chamava psica. Café com farinha chamava psica. E era o que tinha para comer. Então, assim, passei fome literalmente. De bater na porta das pessoas para perguntar se tinha alguma coisa para dar.
Cara, eu sou muito bem resolvido com isso. Hoje eu não choro, assim, eu não Sim, choro sim. quando eu conto isso. Não, e que bom, porque... Mas eu me emociono quando eu lembro da cena, porque é muito fresco, assim. Eu criança, Fica na hoje eu cabeça, vejo né? meu filho, cara, eu falo, mano. E eu lembro que, né, teve uma época que eu levava, que a minha irmã ia pra escola e a gente levava a minha irmã pra escola. E a gente passava num lugar que tinha umas casas bonitas, casa de médio padrão, Sim, sabe? sim. Que pra mim ali já era rico, aquelas pessoas Aham. já eram ricas. E aí eu batia e perguntava se tinha alguma coisa pra dar. E criança era fogo, né, cara? Tinha um momento que mesmo estando com fome, aí a gente ganhava comidas, comida, fruta, né, em algumas casas, Aham. se alimentava. Nas próximas casas, a gente não queria mais comida, a gente queria brinquedos, cara. E eu lembro de uma vez o meu irmão ficou Caramba. bravo, né? Porque ele queria brinquedo, a mulher deu comida de novo. Ele falou assim, Oh, pô, tia, não tem nenhum brinquedo hoje eu já aí? Eu lembro comi. até hoje. Aí eu falei, cara, e a gente leva comida pra Mas pra mais você ver a tarde. inocência, A né? inocência, Da cara. criança. E eu lembro que a gente ganhou um helicóptero uma vez, e eu lembro até hoje, cara, do helicóptero. De tão marcante que era isso. Então, assim, foi difícil mesmo, Ed. Eu tenho uma coisa, Ed, muito. Eu não sei, vou até aproveitar aqui e deixa nos comentários se você já viu isso. Eu esqueci, eu devia ter trazido, cara. Ah, Mas se tá. você consegue colocar, de repente, no Consigo, eu vídeo. coloco aqui. Na minha Você me certidão de manda lá, eu nascimento, coloco. na minha certidão de nascimento, tem um carimbo escrito é pobre. Caraca. Eu nunca vi, eu já E eu nunca comentei vi com também. várias Quando você pessoas. comentou comigo, a Déia comentou primeiro, eu nunca vi isso. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu tô falando aqui e não ia falar, mas Eu não ia falar também. eu não ia Mas é bom, falar. eu acho que é a sua história. Mas É a sabe, sua história. é muito louco, Ed, porque assim, eu nunca vi ninguém comentar que já ouviu alguém com isso. Bom, vamos lá. Eu conversei com a minha mãe e ela me falou que quando ela foi me registrar, ela antigamente pagava, hoje não. O Arthur nasceu, seus filhos Sim, nasceram, deve sim. ter sido a mesma coisa. Meu filho Direto no nasceu hospital, né, direto no já. hospital. Eu achei estranho, né? A enfermeira falou: ó, você vai descer no primeiro andar, você vai Isso. virar à esquerda, você vai registrar o seu filho. E chegou lá de graça. É. De graça, foi tudo muito fácil. E na época pagava, né? Pra fazer o registro. E minha mãe foi registrar e ela não tinha dinheiro. E depois que ela falou o nome, a mulher registrou, entregou na mão dela, a mulher falou o valor, ela falou que não tinha dinheiro. E na hora que ela falou que não tinha dinheiro, a mulher tomou da mão dela, puxou e chamou ela de vagabunda. E falou: sua vagabunda, você podia ter falado antes, por que você não falou antes? Que você não Nossa. tinha dinheiro. Caraca. Aí ela falou: se eu falasse que não tinha dinheiro, você não Você ia não ia registrar. fazer Aí ela falou: então espera aí. E ela saiu, essa mulher saiu e voltou. Aí pegou e jogou assim pra ela o o documento. documento. A minha mãe falou que foi acho que a maior humilhação que ela já passou na Caramba, vida. cara. E, cara, aí depois eu fiquei pensando, né? Que humilhação mesmo ela Humilhação. passou, né, cara? Eu senti, assim, bastante. E eu imagino a dor que foi Por ela, né? por ela. Ela teve os motivos dela, né? Hoje eu entendo muito isso. Sim. Depois de muitas terapias, depois de constelação familiar, depois Ajuda de muito, né? cursos de inteligência emocional, terapia, hoje eu entendo bastante. E aí, quando ela abriu essa certidão, tinha esse carimbo. E eu tenho essa certidão de nascimento Escrito até hoje. pobre. Cara, não tem nada no carimbo, Ed. Só tem escrita a palavra É pobre. pobre. Cara, quando eu comecei a ver essa certidão, eu lembro até hoje que a primeira vez que me chamou a atenção, essa palavrinha é pobre, eu fui olhar no dos meus irmãos, nas certidões dele. Nenhum deles tinham. Nenhum tem. Falei, caraca, bicho. Só na minha. Só que até então, pra mim, sou pobre mesmo, ok. Sou pobre e vou morrer pobre. Mas até então eu pensava assim, Sim. né? Eu pensava naquela época. Só que depois de muito tempo, lógico, depois que eu comecei a entender que, pô, não é porque eu morri pobre, eu vou morrer pobre. Né? Né? É porque você nasceu pobre que vai morrer pobre, né? Lembra que eu falei que eu já me achava um cara diferente pelas minhas ações, pelas minhas Sim, atitudes. o jeito de você ver a vida ali, logo no início, né? De não ter se envolvido com nada, nem com ninguém. E aí, cara, eu era, que nem você falou lá no programa passado, que você é um cara bem legal. E eu era esse cara legal também, assim. Então, eu vivia ouvindo das minhas tias, comparando
me comparando com os meus Com primos. os primos. Com os meus primos. E aí minhas tias falavam, meu, tá vendo? Meu apelido é Binho, né? Tá vendo, Binho? Você tem que ser igual ele. Só que aquilo eu não gostava também. Porque eu era rotulado do bonzinho. Aham. E eu não queria ser bonzinho. Eu queria ser o cara mal também, sabe? Assim, porque Ainda mais na fase de criança, na adolescência. adolescência Você não e pode tal. ser. Eu Só também que, era cara, bonzinho. só que eu era um cara muito tranquilo, cara. Eu era um cara muito tranquilo mesmo, assim. Eu acho que eu aprontei pouco, assim, sabe? Mas assim, pular muro, subir essas em coisas árvore, coisa de moleque, roubar né? fruta, Que jogar antigamente era pedra. normal, Sabe, aquela coisa de molecagem. Sempre vivi muito isso. Mas sempre eu tive discernimento do que era certo e do que era errado, cara. Então, assim, nunca pegava nada de ninguém. Sim, Sabia que aquilo era errado. errado. Não chegava em casa com nada que não fosse meu, porque eu sabia que eu ia tomar uma bronca. Então eu aprendi esses valores com a minha mãe. Sim. Mesmo ela estando bem ausente por ter que Por ter trabalhar. que trabalhar bastante. Entendeu? Então, minha mãe saía, recomendava, pedia ajuda pros vizinhos, pra ficar de olho na gente e tal. Então eu vi uma coisa errada ali de um colega, eu saía fora, cara. Legal. Então eu não. Eu tinha esse discernimento. Já prova o porquê você tá aqui hoje, né? E uma coisa legal que você comentou aí, Robson, que eu acho legal a gente falar sobre isso, é que a gente às vezes fala assim, vão falar provavelmente da minha ou da sua, fala, pô, os caras contando história triste. Não é, cara. Todo mundo vai ter uma história, principalmente a maioria pelo menos, né? Todo mundo não, mas a maioria de que tem a nossa idade, passou algum perrengue desse tipo. Né? Pelo menos todo mundo que a gente conhece do nosso bairro ali, provavelmente estavam passando também, né? Não tanto Exato, quanto exato, você, Ed. mas... Claro. E é legal de falar assim, cara. O bacana é como você depois veio buscar uma constelação familiar, uma ajuda ali para se entender, né? E não é feio. Porque quando eu comecei a buscar isso, eu comecei a me questionar sobre coisa feia. Nada a ver, autoconhecimento. Não é, cara. É legal. Vai em busca disso, do desenvolvimento pessoal. Isso que você fez, assim, de começar a buscar isso, é uma coisa bacana. Ed, o meu único arrependimento é não ter feito isso antes. De verdade, cara. O meu arrependimento foi não ter conhecido essas ferramentas antes. Porque, cara, vou te falar que até os meus 24, 25 anos... Foi mais ou menos aí que eu comecei também. Eu vou falar 24, 25 anos, eu ainda tinha enraizado na questão da pobreza, assim, sabe? Porque parecia que tudo dava errado, cara. Sim. Pô, dinheiro não parava era difícil, na mão. cara. Não parava na mão, as coisas não aconteciam, sabe? Eu falava, meu, não é possível, cara. Que sina é essa, meu? Só porque colocaram esse carimbo, é pobre, você sabe? O negócio parecia que atraía, disso, né? cara. Parecia que atraía. Só que a cultura também que eu tinha, né? Porque eu escutava o tempo todo a pessoa falando mal de dinheiro, falando que dinheiro era amaldiçoado, que dinheiro... Tá precisando de dinheiro dar em árvore. Dinheiro é a maldição do mundo. E eu repetia isso, porque eu via... aí quando você escuta um noticiário na TV, o cara foi preso porque roubou não sei quanto. O político foi preso, aí falou, olha lá, tudo por causa de ganância. Tudo por causa de dinheiro. Então aquela coisa ficava assim, pô, dinheiro só... Certo. Lembra? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, você escutava essas coisas, cara. E você interiorizando aquilo, né? Falei, meu, não é possível, cara. Aí, com tudo isso que eu escutava, eu ainda tinha aquele carimbo pobre que mexia comigo aquilo. Depois de um certo momento que me chamou a atenção, eu falei, cara, não, peraí, não tá certo isso. Tá errado isso aí. Tá errado. Só que, pô, isso foi passando 20 anos, 24, 25, 26 anos. Caramba. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu falava assim, pô, eu queria fazer uma faculdade. Só que eu tinha aquela síndrome de vira-lata. Eu falava, não posso falar. Como que eu vou fazer faculdade? Ninguém na minha família nunca fez faculdade. Isso você teve na sua sua infância ali, se passou, aí você entrou na sua adolescência, foi de boa? Foi tranquilo? Não. Então, Ed, na minha adolescência, eu tive que parar de estudar. Você teve que parar de estudar. Eu parei de estudar. Eu era apaixonado por futebol, eu queria ser jogador de futebol. Eu jogava muito, passava o dia inteiro na rua, jogando bola, terra, chegava cheio de lama em casa, sem o tampo do dedo. E aí, meus 3 irmãos mais velhos,
o meu irmão Maurício, ele foi o primeiro a ir embora, saiu de casa e foi morar com a namorada dele. Então, hoje meu irmão é avô. Aliás, meu irmão é bisavô. Caraca. Meu irmão já é bisavô, pra você ter ideia. Ele teve filho muito cedo, e que é o Maurício. Pô, meu irmão, que eu sou apaixonadão. Meu irmão eu apanhei muito por causa dele, porque meu irmão, ele ia pras Black Music Sim. e ele adorava me levar, né? Só que eu era menor, eu não entrava nas baladas, mas ele ficava na porta comigo. Quando ele conhecia um segurança, eles colocavam eu pra dentro na balada. Caramba. E ele gostava porque ele falava assim: não, meu, vamos comigo, porque eu era diferente. Meu irmão é moreno, alto, eu era branquinho, olho verde. Aí ele falava assim: ó, as meninas, ele chamava atenção. Imagina aquele sararazinho, cabelo queimado de fogo, mas com olho verde. Aí ele falava: pô, quem é esse menino? Ele falou assim: é meu irmão. Aí começava a puxar assunto com as meninas. Olha. Ele adorava isso. Te usou bastante. Aí eu chegava em casa, minha mãe não queria que me levasse. Pô, minha mãe um dia, cara, fez uma... Lembro até hoje, uma surra. Minha mãe colocou um banco e colocou uma panela em cima do banco pra na hora que abrisse a porta fazer o barulho pra ela acordar, velho. Nossa. Aí eu falei: cara, minha mãe foi uma MacGyver, cara. Eu apanhei, cara, teve uma surra. E nunca mais eu fui pras baladas com meu irmão. E eu admirava muito meu irmão, né? Meu irmão mais velho, imagina. Aí começou a namorar e casou cedo. Teve filho cedo, hoje é bisavô. E aí, Ed, o meu irmão, segundo a minha irmã, a Nia, a mais velha, ela casou também. O meu outro irmão mais velho, o Léo, também, casaram e foram embora. E aí eu fiquei em casa com a minha mãe. E as minhas duas irmãs mais novas. Você ficou de mais velho. Eu fiquei o irmão mais velho. E a minha mãe trabalhava de empregada doméstica e tinha dificuldade, né? Sim. Pagar aluguel, cuidar das minhas irmãs. E eu falei: preciso trabalhar. E eu lembro que na época que eu comecei a trabalhar, eu tinha uma avaliação para fazer no Ituano. E eu falei pra minha irmã, falei pra minha mãe, mãe, tal dia eu fui convidado para fazer uma peneira no Ituano, lá em Itu. Aí ela ficou meio assim e tal, só que ela falou: vai, né? Vamos dar um jeito pra você ir. Vamos dar um jeito pra você ir. Só que nessa semana, a minha mãe trabalhava na casa de uma mulher que ela tinha uma farmácia, era dona de uma farmácia. E ela falou assim: olha, você tem um filho, né, que você falou e tal. Ela falou assim: você não quer levar ele pra trabalhar? Eu tô precisando de um office boy. Na verdade, era um entregador de remédio. E a minha mãe falou: filho, a minha patroa tá precisando de um entregador na farmácia uma vaga dela. Aqui. Eu falei: eu quero, mãe. Mas tem que ir lá amanhã. Aí eu falei: não, tá bom, eu vou. Ela falou: mas e o seu teste lá que você queria fazer no futebol? Eu falei: não vou. Caramba, você desistiu fácil assim já? Não, eu disse na hora. A realidade é outra, né? Eu falei: não, eu vou. Aí ela falou assim: mas e se você perder a oportunidade lá? E minha mãe ainda me incentivava, mesmo ela sabendo que seria difícil, né? Sim, sim. Eu falei: não, a oportunidade era o trabalho. Eu mudei rápido a chave. Assim, não... Que bom. Aí fui fazer o teste lá para trabalhar de entregador. E consegui a vaga, né? Consegui. A mulher precisava de alguém e eu fui. Fui trabalhar para entregar remédio. Aí cheguei lá, andava pra caramba, meu, pra entregar remédio. Eu não tinha. Era menor. Eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos, mais ou menos. 16 e aí você teve que parar de estudar por conta desse trabalho? Só que era muito longe, cara. Eu morava, isso era lá no extremo sul da Zona Sul. Do lado do Grajaú, Sim. Cocaia, Parque Residencial Cocaia. E a farmácia era aqui na drogaria do Portal. Nossa. Então eu tinha que pegar a condução, 2 conduções para vir de manhã, 2 conduções para ir à noite. E não dava o horário, porque não dava para estudar de manhã e nem dava mais da noite. Nem de noite. Eu parei de estudar. Caramba, Aí minha mãe falou: 16 anos. Você estava 16 para 17 anos. Eu tava... já na oitava... Não, já tinha passado. Quinta... Já tava... Não, Ed, minto, cara. Olha só. Foi mais cedo. Foi mais cedo. Eu tinha, acho que 13 para 14 anos, cara. Porque quinta Porque série eu não ali... tinha terminado o ensino fundamental. Caramba. Pra você ter ideia. E aí, cara... Olha, tá me passando um filme na cabeça. Tô organizando aqui pra poder te falar isso, Ed. Olha que louco. Aí a minha mãe falou assim: poxa, mas faz o seguinte, então. Você promete que assim que você tiver uma oportunidade, você volta a estudar? Eu falei: prometo. Porque a minha mãe, então, ela não queria deixar eu assumir o trabalho. Sim.
Só que a necessidade fazia com que eu tivesse que trabalhar para poder Trabalhar pra ajudar a minha ela em mãe casa. e minhas duas irmãs. Aí eu falei, mãe, então faz o seguinte, eu te prometo que assim que der, eu estudo. Nem que eu arrumo uma escola para estudar lá perto do trabalho. Que aí eu saindo do trabalho, eu entrava às 7, sairia da escola e chegaria muito tarde em casa. Uhum. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a trabalhar. Adorei, cara. Ganhava caixinha. Chegava em casa com dinheiro. Chegava em casa com pãozinho. Aí então eu falava, Sim. pô, já tenho que comer. É. Então assim, eu não vou deixar minhas irmãs passar Passar a o que você necessidade passou. que eu passei. Então eu chegava em casa, levava pãozinho. Aí minha mãe fumava. Eu levava cigarro pra Cigarro minha pra mãe. ela. Porque a minha mãe ficava muito feliz. Só que depois virou uma briga, né? Porque eu Sim, não comecei porque você mais a falou, levar. Porque não, eu vou comecei parar de levar. falei, Começar a não vou, ela entender, tem né? que parar de fumar. E eu odiava cigarro. Só que pra agradar a minha mãe, eu levava. E aí, cara, aí chegava Natal, eu comprava roupa para minhas irmãs. Olha que louco Legal, que era. né? Então eu Não, assumi um muito papel de louco. pai, Sim, cara, sim. mesmo assim, das minhas duas irmãs. Fazia coisas que ninguém acreditava, cara. Nem eu acreditava. E aí eu era o orgulho, assim, da família, porque eu era um cara muito correto. E aí, de um belo dia, a minha irmã começou a namorar. A Tânia começou a namorar um rapaz que faleceu depois, o Jailson, e ele chegava às vezes com um caderno assim, e eu ficava bravo com a minha irmã, né? Quem é esse moleque? Ciumento, cara, eu era ciumento. Só que eu quis saber quem era o cara. Só que aí eu fiquei sabendo que era um cara do bem, assim, um cara trabalhador, que estudava. E aí ele estudava, e aí ele me falou que ele estava fazendo supletivo, que ele também parou de estudar e voltou a estudar. Aí tava fazendo Eu falei, supletivo. cara, onde que é que você faz? Eu falei, talvez a oportunidade que eu tinha prometido pra minha mãe que eu ia voltar a estudar. Ele tava com os livros, eu falei, posso dar uma olhada nos seus livros? Aí eu dei uma olhada, cara. Ele tava com 2 livros do Telecurso 2000. Telecurso Você 2000. conhece isso, Sim, Ed? conheci. Aí eu Vou te falei, falar que passava de manhã e eu ficava assistindo. Sabia? ô Lucas, você riu, você já ouviu falar de Ele é Telecurso novo. 2000? É novo. Você é pô. novo, né? É novo. Cara, Telecurso 2000, uma fundação do Roberto Marinho, fizeram esse programa, TV Cultura. TV passava. Cultura e na TV Futura. Hoje passa às vezes de madrugada na TV Futura. Futura. Aí, Ed, eu falei assim, cara, onde que é essa escola? Aí ele falou assim, é nessa escola aqui. Chama a escola Dom Duarte Leopoldo e Silva. Lá na Capela do Socorro, no bairro Capela do Socorro. Eu falei, cara, que horas que é a aula? Começa às 7h30. Eu falei, cara, acho que dá pra eu encarar. Eu falei pra minha mãe, falei, mãe, lembra que eu falei que eu prometi que eu ia voltar a estudar? Eu vou voltar a estudar. Aí minha mãe ficou super feliz e tal. E aí eu conversei no trabalho. Aí eu comecei a sair 7 horas, 6h40 do trabalho. E eu pegava um ônibus até a metade do caminho, porque ficava exatamente na metade do caminho, entre o portal do Morumbi, um pouco menos da metade, que é ali na Capela do Pra onde você Socorro. ia pro seu bairro. Aí descia, ia pra escola, comecei a estudar, das 7h30 Caraca, às 10h30. que legal. Comecei a estudar. Começou a moer também. Aí, Ed, eu fui concluir o ensino fundamental. Fundamental. Caraca. Então eu comecei a fazer o supletivo. Uhum. Um monte de adultos e tal. Você fez Telecurso alguns 2000. anos de supletivo. Porque eu fui fazer... Pra dar todo eu o tinha ensino. que eliminar... Isso, fiz alguns anos para terminar o ensino fundamental. Então fiz, concluí, aí tinha que assistir as videoaulas. Eu assisti as vídeos. Eram videoaulas, cara, era assim, Telecurso 2000. Eu assistia, assim. Eu estudei tudo, certo? Mas eu Ué, assistia. Eu eu acompanhava e eu vou- gostava. Eu vou tirar foto dos meus diplomas Tira, a gente põe tudo para aqui. você mostrar. Isso Vamos aqui, ó, na mostrar hora que aqui, mostrar ó. no vídeo aqui, ó. Vamos mostrar. A certidão do carimbo é pobre. A certidão Que legal. do Telecurso 2000, ensino fundamental. E aí, eu ia parar. A minha professora, muito gente boa, ela falou, cara, não para, cara. Tá quase. Se esforça. Se tiver dia que não der pra você vir, me avisa que eu dou um jeito pra abonar a sua falta, mas você promete que você estuda, você assiste o vídeo e faz a prova. E vem fazer a prova. De uma dificuldade, cara. Eu falei, cara, vamos lá. Foi difícil, mas eu ia. Aí eu ia. E aí eu comecei a estudar, junto com esse meu cunhado, que me apresentou o Telecurso Sim. 2000. Aí eu consegui concluir Que legal. o ensino médio também. Médio também. E você, com quantos anos, Robson, você conseguiu concluir os estudos nessa pegada aí? Com 23 anos. 23 para 24. Com 23 para 24. Pergunto porque, assim, muitas vezes, hoje em dia, principalmente, a gente escuta
Mas eu escuto, você com certeza escuta muita desculpa que a gente considera hoje esfarrapada. Então, se você que tá vendo esse vídeo conhece alguém ou tá passando por isso, olha aí, cara. Tem do que reclamar, É. né? Porque eu acho difícil hoje. Lógico, tem muita gente que vai passar aí, mas passarem por isso. Questões de ensino, né? Porque evoluiu bastante isso tudo, né? É. E que história, cara. O Ed, e assim, quando eu terminei, cara, eu tinha 24 anos. Eu lembro que com 24 anos, eu ainda fui fazer uma prova, porque deu uma passagem muito importante aí nesse período, que eu casei. Eu casei, não com a Andréa. Eu sei, Eu casei. Quando eu descobri, eu fiquei chocado. Eu casei e eu fui casado mesmo. E No papel construí mesmo, né? construí uma casa, comprei, porque tinha um terreno, era comum antigamente, né? As pessoas comprarem assim, famílias juntos, né? Uhum. Então nós compramos um terreno. Minha irmã mais velha e o meu irmão, o outro meu irmão, o Léo, eles compraram um terreno, a Ani e o Léo compraram um terreno. E um construiu embaixo e o outro ia construir em cima. Só que a minha irmã desistiu, ela junto com o marido dela, queria construir em outro lugar. Sair do bairro e tal. E aí eu comprei a parte da minha irmã. Porque eu falei, cara, eu sempre sonhei. Eu falei assim, cara, eu quero ter um lugar, eu não queria viver de aluguel e tal. Com esse meu trabalho, eu consegui comprar. A minha mãe me falou assim, compra a parte da sua irmã. Na farmácia ainda. Eu trabalhava na farmácia ainda. Aí ela falou assim, ó, compra a parte da sua irmã que eu te ajudo. Uhum. E eu comprei, cara. Aí eu comprei, fui pagando a minha irmã. E a minha mãe falou, se você precisar, eu te ajudo. Falei, tá bom. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Foi a experiência, assim, cara, que eu comecei a me sentir muito adulto, muito responsável. Eu construí uma casa. Eu construí essa casa. E aí eu me casei e tal. Meu casamento não deu certo, eu não tive filho. Graças a Deus, eu não tive filho. Foi a melhor coisa. Porque não era a hora Porque certa não era, ainda, né? foi uma experiência de vida que eu tive ali. E ok, deu tudo certo, cara. Foi uma bênção ter finalizado esse casamento, ter se encerrado, não ter dado certo. Hoje eu super entendo, porque o que Deus reservava para mim pra você, né? Era muito melhor. Uma bênção, uma bênção. E depois que eu me separei, aí o engraçado, né, porque eu falava assim, cara, agora eu não quero mais saber de casamento, eu não quero. Só que aí eu passei por aquele período de tristeza, tal, que eu fiquei frustrado, fiquei triste com o término do casamento, mas depois me reergui e eu falava assim pra Deus, eu falava assim, Deus, agora é o seguinte, eu já tô preparado, eu quero conhecer alguém e eu só vou casar se eu conhecer uma mulher gente boa e que tenha olhos verdes. Porque eu ainda assim, colocou. Eu falei, só vou dar moral se tiver olho verde, cara. Que legal. Juro por Deus, cara. Com detalhe. Então, específico, né? Ó. Então, isso aí. Quando você for fazer um pedido pra Deus, gente, seja específico. Seja específico, tenha detalhes no seu pedido. Porque e outra coisa, cuidado com o que você pede, porque acontece. Acontece. E aí, Ed, eu falava assim com Deus, eu falei assim, Deus, eu quero conhecer uma pessoa que seja muito gente boa, né, que goste muito de mim e que seja disposta a cuidar de mim e que tenha olhos verdes, desse jeito, cara. Um ano depois, eu estava namorando com a Andréa, conheci a Andréa, e ela queria apresentar outra pessoa pra mim, ela não queria, não deu moral pra mim. Passei por isso também no meu começo. Não deu moral pra mim. Mas me chamou a atenção, falei, cara, que menina gente boa. E tinha olho verde. Eu falei, não, cara, vou namorar com essa menina. E aí foi quando a gente começou a namorar. E aí, lembra quando a gente falou no seu episódio lá sobre ambiente, sobre pessoas, sobre estar com pessoas? Era muito distante para mim fazer uma faculdade. Eu primeiro não tinha recurso financeiro e nunca tinha visto ninguém fazer uma faculdade. Ao seu redor, eu não conhecia ali, ninguém que tinha feito uma faculdade. Só que depois, na faculdade, no trabalho na farmácia, aí eu conheci o senhorzinho lá, que era farmacêutico. Conheci as pessoas que trabalhavam ali. Então, a minha cabeça já foi mudando um pouquinho. Quando eu conheci a André, que a gente conversava, que ela sabia, que ela começou a saber da minha história e tal. E aí, ela sempre estudou muito. A André sempre foi muito CDF. Ela era nerd da escola, né? Sim. E ela pensava cursinho direto, fiz cursinho, fazia inglês.
prestou várias vezes a ECA para entrar na USP. Acabou que viu que Não, podia ser feliz sem a USP sem a e USP. acabou fazendo uma faculdade particular mesmo, que foi a melhor coisa. Mas ela me estimulou bastante. E aí, quando eu ainda trabalhava, ela falava, meu, mas você não pensa em estudar? Eu falava, não. Pensa em fazer uma faculdade? Não. Não. Ela falou, tá, mas e se você fosse fazer, o que você faria? Ah, se eu fosse fazer uma faculdade, eu faria educação física. Só que na minha cabeça eu faria educação física porque eu achava que era mais fácil. Porque eu Sim. tinha síndrome do vira-lata, eu me achava burro, É. eu me achava incompetente. Meu sonho mesmo, meu sonho, se eu fosse falar, lembra lá de infância, meu sonho era ser médico. Só que, pô, nunca eu ia conseguir ser médico, né? Primeiro, por condições financeiras, segundo, por condições de QI mesmo, QI, de não ter capacidade. Sempre tive essa coisa. Sim. Um dos erros que eu cometi na minha vida foi foi eu acreditar que era burro. Eu escutei muito que eu era burro, né? Então tomava cascudo, apanhei, porque eu não aprendia uma coisa. Eu era mal na escola. Eu era mal na escola. E, meu, tinha uma dificuldade para aprender, mas é absurdo. Depois que eu fui entender, lógico. Pô, como que aprende com fome? Como é que aprende dormindo mal? Como é que aprende... O ambiente não era bom, não favorecia que você Mas aprendesse. beleza. Aí depois que... aí eu conheci a André, ela falou assim, meu, o que você faria? Eu falei, ó, eu faria educação física. Legal. Por que você não faz, então? Acho que não precisa, eu acho que não dá mais, tô velho. Olha só, 24 anos. E ela falou, não, porque, cara, eu te ajudo. Eu falei, não, deve ser muito difícil. Aí ela falou, não, tem uns livros em casa lá, porque eu estudo cursinho e tal, eu te empresto uns livros, você vai estudar assim. Cara, eu não sabia estudar. Eu não sabia estudar. 24 anos. Aí a Andrea pegou e fez uns roteiros, criou uns roteiros lá nos livros para eu estudar. E aí eu começava a ler, cara, quem disse que entrava? Eu falei, meu, mas alguma coisa na sua cabeça. Entrava? Não memorizava nada. Hoje a Andrea brinca, fala assim, meu, você tem uma memória de elefante, você lembra de coisas. Só que eu lembro detalhes de muita coisa na vida, assim, por causa de futebol, tudo eu associo com futebol. Com futebol. E eu falava, cara, só que assim, eu lembro, eu tenho facilidade com nomes. Depois, Ed, eu comecei a estudar. Aí, depois que eu comecei a engrenar mesmo, eu fui prestar o vestibular. Eu lembro até hoje, cara. Eu fui prestar o vestibular, a Andrea me levou no vestibular, ficou me esperando. Cara, quando eu saí do vestibular, juro por Deus, eu me senti um lixo, velho. Sério. Eu saí mal, cara. A Andrea, feliz da vida, e aí? E Como é que você tá? E eu falei assim, mano do céu. Ela naquela alegria e eu com a vergonha de falar, cara. Só que eu falei, cara, ela falou, e aí? Eu falei, não, sei lá. Mas como é que você foi? Você acha que foi difícil? Eu falei, por muito. Você acha que você foi bem? Eu falei, não. Mas... E ela naquela esperança, né? Expectativa. Mas você acha que não deu pra acertar alguma? Eu falei assim, se deu sorte, né? Se eu dei sorte, acertei alguma coisa. Mas pra falar que eu sabia... Caramba. Cara, mas e aquilo que você estudou? Eu falei, meu, na hora eu não lembrei, foi nada. Entreguei a prova. Mas você saiu assim, já teve gente? Não, foi um dos últimos. Cara, um negócio horroroso que eu falei, meu Deus do céu. A pressão, né? Muito grande. Cara, e aí bateu aquela ansiedade Sim. nela, né? Pra ver o resultado. Pra ver o resultado. E em mim não, porque eu já sabia o resultado da minha cabeça. Falei, pô, não passei, lógico que não. Lógico que não. Nunca fiz cursinho, não mal estudava, tinha um tempão sem estudar. O saber estudar mesmo. Uma defasagem no estudo, sim, assim, sim. absurdo. O saber estudar. E aí, eu lembro que eu não passei na primeira chamada. Não passou na primeira? Não passei na primeira chamada da faculdade. Faculdade... Paga, particular. Na Unisa, o vestibular era concorrido mesmo, não paga. Na época, a Unisa sempre tinha uma concorrência muito grande lá. Cara. E eu falei, eu não passei. Eu falei, caraca. Eu falei, normal, né? Falei, pô, falei pra Andrea, né? Na época, eu falei, meu, normal, sou burro pra caramba. Jamais que eu vou entrar na faculdade. Caraca. E aí você entrou de segunda chamada. Aí eu recebi uma mensagem, né? Eu recebi um e-mail na faculdade dizendo que as vagas não foram preenchidas e eu passei.
Tipo assim, Teve que esperar não preencher vaga pra você ser chamado. porque a primeira chamada, Ed, tem aquela coisa, tem as pessoas Sim, que que vão fazer, que vão fazer e as que as passaram trainees, e né? escolheram Trainees, outro, né? Não passou. Aí tem aquela que perdeu o prazo. Então, por exemplo, era 100 vagas, por exemplo. Eu fiquei em 110. Aí Entendi. 10 saíram, Você aí eu preenchi. subiu. Eu falei, opa, ok. Tá bom, vamos lá. Aí fui lá, pô, tinha que pagar pra fazer a matrícula. Aí era outro problema. E na hora de pagar? Que não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, velho. Aí quem pagou? Andréia pagou. Andréia que pagou. Santa ideia. Ela Eu tava lembro, investindo. A gente visão a brinca longo hoje. prazo. A gente brinca hoje, né? Mas, cara, eu lembro uma situação que aconteceu com a minha mãe, cara. Minha mãe, empregada doméstica, lembra que eu te falei? Minha mãe falou assim, filho, eu vou te... E tinha que comprar o enxoval, Ed, da faculdade, tinha uniforme. Tinha que comprar o agasalho, tinha que comprar as camisetas. Tinha um enxoval, cara, na faculdade. A sua tinha, não? Tinha que comprar os uniformes. Mas o meu era obrigatório. Não, O o nosso nosso também. era obrigatório. Nós Tinha também. que comprar o enxoval. Falei, cara, ferrou. Porque a Andrea pagou a matrícula. Como que eu compro um enxoval? Aí, detalhe, eu tinha que pegar uma condução até um determinado ponto, porque o OSEC, onde eu estudava, era um outro lugar. Então, era assim, eu pegava um ônibus até aqui, eu tinha que pegar um ônibus pra vir até aqui. Sim. Mas depois eu pegar um ônibus aqui pra ir pra casa, Nossa. pra chegar nesse ponto, pra daqui pegar outra condução. Não tinha como eu ir da faculdade direto. E aí a minha mãe falou assim, filho, faz o seguinte, eu vou te dar o seu uniforme da faculdade, o enxoval. Falei, cara, mas como, né, mãe? Ela falou, não, deixa que eu me viro. Aí conversou com a patroa dela pegou, adiantou o pagamento dela e ela me deu o uniforme. Aí eu falei, caramba, e agora? Como eu vou pagar a condição? E como eu trabalhava na farmácia, já não trabalhava mais na farmácia. Trabalhava em uma outra empresa que era uma cooperativa. Só que o percurso era o mesmo. Eu tinha que pegar uma condução até um determinado ponto e depois pegar outro ônibus para ir para a faculdade. Então, eram 2 conduções. E aí, na época, não sei se você lembra... Aí, eu não sei se você lembra, mas na época tinha aquele bilhete único, o cartãozinho. Então, eu tinha alguns amigos, aí a gente fazia... O cara passava e jogava pela janela, aí eu pegava, passava, pegava o próximo ônibus. Uma quantidade em 1 hora. Isso, fazia isso. Caramba, quando não dava pra fazer isso, eu pedia carona, pedia pra passar por baixo da catraca. Então tinha dia que cobrador deixava, tinha dia então que não. Imagina eu indo pra faculdade uniformizado e passando por baixo da catraca. Fazia isso, cara. Aí quando às vezes tinha cobrador que não deixava, aí eu motorista, pode parar aí, por favor, vou descer. O motorista não deixou passar, o cobrador não deixou passar por baixo. Aí eu descia, ia no próximo. Caramba. Desse jeito. E aí, eu contei pra Andréia isso que eu fazia. Ela falou assim, não faz isso. Não, poxa, pelo amor de Deus, com uniforme, você indo pra faculdade, não pode. Ela falou assim, não, eu vou te ajudar com a condução. Então, a Andréia, ela me ajudava com a condução, com uma parte da condução. E aí, quando eu ingressei na faculdade, a Andréia falou assim, a Andréia teve uma sacada. Falou assim, você vai arrumar um amigo, faz amizade com alguém que tenha carro, que te dê uma carona da faculdade até a avenida principal lá para você pegar o outro ônibus. E aí a gente conta até hoje meu melhor amigo, o Caramelo. O patrocinador aí. Hoje o nosso patrocinador. Eu conheci o Caramelo, cara. E aí foi bem assim, quando a gente se conheceu, eu falei, cara, você tem carro? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu quero ser seu amigo. Foi assim, uma brincadeira. E ele falou assim, pô, você é cara de pau. Então tá bom. Eu falei, não, só você ser um amigo se você tiver carro, né? E aí ele terminava a aula, ele ficava me procurando. Ô, e aí? Quer uma carona? Vambora, tô indo embora. Aí eu tinha que largar tudo que tava fazendo pra pegar uma carona com ele. Até a metade do caminho pra poder pegar o outro ônibus pra ir embora. Caramba. Então aí a gente brinca, né? Até hoje, né? Que a Andréia foi uma mulher visionária. Visionária. Investiu quando era tudo mato. Mas rapidinho, antes... Na semana passada a gente conversou e eu também tive isso. Fiz o vestibular junto com a Mônica lá, passei e falei pra ela isso também. Vou pagar como? Ela foi lá, pegou os cheques com a mãe dela e falou, pronto, agora você deve minha mãe. Aí eu falei, putz, aí não, devia a sogra não, né? Vamos lá. Mas tive esse investimento também
Da Mônica. Putz, que legal, cara. E é bacana, porque logo depois, pô, aí você engatou, começou a fazer Ô, Ed, curso. ainda não. Ainda não? Ainda não. Vou te contar, Caramba. porque a faculdade era caro, né, cara? Era caro, né? Por mais que eu tinha a ajuda, eu ainda ficava com aquela coisa falava, pô, não tá certo, né? Então eu pagava uma parte, às vezes faltava, falta R$ 200. Aí minha mãe me ajudava dos R$ 100, aí a Sim, Andrea me ajudava com outros com outros R$ 100. 100. E sempre era todo mês assim, você estudava preocupado se ia conseguir o próximo mês. E aí foi quando abriu a oportunidade de fazer aquele programa Escola da Família. Que aí eu trabalhava final de semana, sábado e domingo para o governo, e o governo pagava a A faculdade. faculdade. Só que eu não podia pegar DP, eu não podia. Sim. Porque aí eu não teria condições de pagar mais a Aham. DP. Então eu tinha que estudar muito, cara. Então, assim, eu estudava de segunda a sexta, trabalhava e estudava de segunda a sexta. E no sábado e domingo eu trabalhava das 8 da manhã às 17, 18, Sim. no sábado e domingo. Então eu não tinha final de Não semana. tinha final de semana. Dos 4 anos da faculdade, Direto internado ali, é, trabalhando, estudando, trabalhando, trabalhando, estudando. trabalhando, estudando e trabalhando no final de semana, Sim, né, no governo, que no é um programa governo. Escola da Família, que foi uma experiência muito bacana, porque já começou a me trazer uma certa autoridade que ainda eu não sabia que Aham. era uma autoridade, mas as pessoas já começaram a brincar, alguns amigos que te davam risada, falavam assim, ó o metido, me chamava de professor, ó o professor. Ao professor, porque aí eu já começava a falar um pouquinho mais técnico, coisa, porque eu aprendia na faculdade e Sim. começava a usar o linguajar, começava a falar de anatomia, aí alguns já começavam a fazer perguntas, aí começava a falar de academia. Então, essa foi uma baita escola Pô, para legal. mim esse trabalho extra no final de semana. E aí eu já não precisei pagar mais a faculdade. Porra, então eu já tirei um peso das costas. Porque eu sabia que agora só dependia de mim Legal. continuar a faculdade. Antes não, antes eu tinha medo de ter que parar por não conseguir Por não pagar. conseguir pagar. É. Aí eu falei, bom, eu vou honrar, vou fazer valer a pena. Então eu trabalhava com afinco, então eu criei projetos. Eu criei um projeto que chamava Debate Jovens. Então eu criava temas para pegar as meninas, as crianças da comunidade para falar sobre drogas, sobre sexualidade. Bacana. E aí as pessoas já começavam a me olhar diferente. Deixa eu olhar diferente ali. E isso tudo no Escola da Isso na Família. escola da família. Eu criei um projeto chamado Debate Jovens. Aí um professor que era titular da escola saiu da escola. Eu fui convidado para Pra assumir as assumir as aulas, aulas. mesmo ainda não estando Sim. formado. E aí eu comecei a dar aula de futebol feminino. Então foi o meu Legal. primeiro contato assim de dar aula mesmo pro futebol feminino. Ainda Tenho na amizade até faculdade. hoje. Algumas meninas me seguem no Instagram e mandam mensagem Legal. que eu fico muito feliz. Até Não, hoje é elas muito bom, lembram. cara. Muito E bom. aí nosso time de futebol teve o primeiro campeonato de futebol feminino no Céu, Navegantes, lá no Parque Residencial Cocaia, no Cantinho do Céu. Primeiro campeonato de futebol feminino, nós somos campeões Ah, que da com hora. esse trabalho que eu Legal. fiz. Foi muito legal, porque no começo, Ed, as meninas não tinham treinamento. Elas Sim. simplesmente jogavam bola, ficavam Depois lá. começou a ter um Aí, quando treinamento, eu já comecei a mudou. introduzir o treinamento mesmo para elas até ficaram bravas comigo. Porque eu Elas queriam dava só jogar físico, bola. elas só queriam jogar bola. Eu falei, não, nós vamos ter a parte de treinamento físico, nós vamos alongar, nós vamos aquecer, nós vamos criar jogadas. E elas começaram. É igualzinho aquele filme Coach Kart, que o cara. Sim. Sabe, eu fui aquele professor que do nada apareceu inventando um negócio lá. E mudou E o mudou rumo tudo o do rumo do futebol negócio. delas. É, o futebol delas. E aí, Legal. quando a gente ganhou o primeiro campeonato, elas falaram: caraca, o negócio funciona. E as meninas começaram a jogar muito. Elas começaram a jogar outros campeonatos. Lá tinha um campeonato que chamava, acho que Troféu Cidade de São Paulo, que Sim. elas disputaram e foram muito bem, assim, até a fase de semifinais, assim, do Sim. campeonato. Aí elas conheceram depois a Andréa, sabe? Aí elas falaram: Bacana. meu, você tá com a Andréa até hoje. Eu falei, É. tô. Tá aí ainda. É. E vai ficar. E as meninas, pô, viraram tudo mãe de Legal. família, né? Legal. Muito legal, cara, esse projeto, Ed. E aí, Ed, só que com essa responsabilidade que eu tirei da parte financeira da faculdade, eu comecei a estudar mesmo. Sim. Aí eu comecei a me dedicar muito aos estudos. Investir mais no Aí, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Ed, não, o desenvolvimento pessoal ainda não. Aí eu comecei a fazer os cursos de treinamento, tudo específico. Comecei a fazer treinamento esportivo, comecei a fazer preparação física, Nutrição. nutrição, tudo dentro da educação física. Aí foi quando eu fiz o curso de personal com o Júlio Coelho. Foi Conheceu o aí Julião quando o lá. Júlio foi dar um curso de personal
Cara, eu falei, eu vou fazer esse curso. Bacana. Aí, mais uma vez, eu não tinha dinheiro para fazer o É. curso. Aí, a Andrea parcelava em 3 vezes no cheque. Eu lembro até hoje, na divulgação do Júlio Coelho, parcelar, acho que era... Você trouxe no dia que ele veio aqui O flyer, né? Cara, eu lembro até hoje. Era tipo o papo de R$ 300 o curso, parcelava em 3 vezes de 100. Aí a Andrea me deu o cheque. Legal. Aí eu fui lá e parcelei em 3 de 100 e fiz o curso. Cara, foi incrível. Foi o melhor curso que eu fiz, assim, que virou a minha chave. Porque até então eu entrei na faculdade querendo fazer, trabalhar com futebol. Quando ele me falou do personal, cara, ficou das doido. possibilidades, que ele falou que viajava o mundo pra correr. Sim. Tanto é que eu coloquei no meu currículo aqui, que eu vou falar rapidinho. 14 maratonas e fiz no exterior. Eu vou deixar um card aqui do episódio do Júlio, pra quem tá assistindo e ficar curioso com essa história. Sensacional. Eu deixo um cardzinho aqui. E aí eu lembro que o Júlio me contou, cara, do que era o personal, da vida que ele levava, com que ele podia ganhar com o personal. Eu falei, opa, eu quero ser personal. Não vou trabalhar mais com futebol, não. Porque até hoje o futebol é bem... Cara, é um glamour muito grande. Os jogadores ganham muita grana, muita gente envolvida ganha grana, mas o profissional, o iniciante ali, o professor que trabalha em categoria de base, que trabalha em escolinha de futebol... É muito sofrido ainda, né? É bem difícil, né? Não tem a remuneração, cara, merecida, né? Hoje eu faço uma boa parte de um trabalho que eu gosto voluntário com futebol, mas é voluntário, mas eu não abro mão do personal. Hoje, literalmente, eu vivo de personal. Então, hoje eu acordo 4h40 da manhã, 4h30 da manhã. Minha primeira aula é 5h30 e vou o dia inteiro dando aula. Continuo fazendo isso, mão na massa. Sim. Então, é assim, por isso que hoje eu tenho know-how para falar sobre isso. Porque eu não só vivi, são 21 anos de experiência, como eu vivo ainda Até isso. Até hoje do personal trainer, E aí eu fiz esse curso na faculdade. E aí começou a abrir minha mente. Abrir sua mente. E nesse meio tempo eu já comecei a fazer estágio também de musculação. Numa academia Vital lá no Grajaú. Comecei o meu primeiro estágio. Já treinava musculação, gostava bastante. Aproveitava a faculdade para tirar dúvidas com os professores. Sim. E isso me trouxe uma bagagem imensa. Quando eu ainda estava na faculdade, os meus amigos de faculdade começavam a tirar dúvidas comigo. Robson, como é que trabalha isso? Robson, como é que é isso? Robson, por que fazer isso? Aí eu falava, caraca. Bacana. Então eu já comecei a me sentir uma autoridade. Nossa. Porque as pessoas começavam a me perguntar, cara, me chamar para tirar dúvidas sobre fisiologia, me tirar dúvidas sobre musculação, sobre treinamento. Não, é legal porque, assim, sem dúvidas você virou uma referência, assim, para quem te conhece, cara. E você ajudar muitas pessoas com isso. Né? E assim como a gente fala passa rápido, o episódio passa rápido, eu queria que você falasse só rapidinho aí para finalizar, com toda a sua experiência, o que a gente está fazendo a partir de agora juntos, e o que você, junto com isso, indica aí para os personagens que não estão conseguindo ter esse sucesso que a gente atingiu, que você atingiu na carreira, né? E ainda hoje dá bastante aula e vive disso. Eu queria que você finalizasse aí falando um pouco sobre isso. Tá. O Ed, só fazendo um fechamento aqui do que eu estava falando agora, que acontece? Eu tive essa oportunidade de fazer esse curso com o Júlio, que foi um divisor de águas. Primeira coisa, o personal, o profissional de educação física, o estudante, precisa acreditar em alguém. Precisa acreditar e investir em alguém. De alguma forma em alguém. Se não for comigo, se não for com você, não tem problema nenhum. Mas tenta, de alguma forma, tirar as amarras, enxergar em alguém a possibilidade de mostrar para você o que você precisa. Se você quer chegar em algum lugar, procure alguém que já está nesse lugar que você quer. Sim. Que a mentoria é muito importante. O Júlio, quando me apresentou, ele já estava ali onde eu gostaria de estar. Porque eu vi a possibilidade ali do personal, era me tirar daquela miséria que eu vivia, de falta de grana mesmo. Miséria mesmo, vida de miséria. Porque eu não tinha dinheiro, cara, pra nada, cara. Eu sobrevivia, eu não viajava.
Entendeu? Até então eu não tinha viajado, cara. Nunca Nunca viajei tinha viajado. até ali. Eu fui viajar com 23 anos a trabalho pela primeira vez. Nesse trabalho que eu falei para você que era uma cooperativa, Aham. eu trabalho com esterilização de ambientes e precisou fazer um trabalho lá para a empresa abriu franquias e eu fui dar um treinamento lá. Porque o cara nem sabia que eu tinha capacidade de dar um treinamento. Depois que ele viu o vídeo, ele falou: Caraca, você deu o treinamento desse jeito? Porque eu incorporei ali um professor, então eu ensinava a galera Sim, como é que sim. tinha que segurar a máquina e tal, e o cara ficou encantado. Você viu o cara que tava recebendo o treinamento? Ele falou: Meu, posso filmar pra gente usar depois, pra eu não esquecer? Eu falei: Bacana. Pode. Só que esse vídeo chegou pro dono da empresa. O dono da empresa falou assim: Caraca. Você Falou: ensina Meu, você bem. ensina bem. E aquilo me deixou super feliz. Sim. E aí, ele vendeu uma franquia pra Recife e eu fui também. Enfim, essa foi a minha viagem. Até então. Porque eu não tinha condições nenhuma. E aí, quando o Júlio me apresentou aquele curso de personal, eu falei: Caraca, o personal pode me proporcionar isso? Pode. Tanto não era só a história do Júlio, que em 2019 É. eu fui para a Alemanha correr a maratona de Berlim para acompanhar uma aluna. Foi o ano passado que eu fui para Foi o Nova ano York? passado. O ano passado eu fui Foi para pra Nova Nova York York. e acompanhar uma aluna. Eu fui correr 3 vezes, 2 vezes a maratona de Buenos Aires. Eu fui para Cancún, passei 12 dias com a Andréa em Cancún. Eu fui pro Chile com a minha irmã, a passeio com a Andréa. Fiquei Legal. 10, 12 dias lá em Santiago, no Chile. Legal. E, de graças tudo ao personal. Graças à Hoje eu educação tenho, física. graças à educação física, cara. Hoje eu tenho tenho imóvel alugado. Hoje eu tenho o Sim. meu imóvel próprio que eu moro. Hoje eu tenho meu carro, tenho minha moto, hoje tenho minhas coisas. Cara, mas eu não gosto nem de ficar falando essa Sim. parte da questão material. Mas eu Aham. gosto de falar da realização. Da Sim. realização que a educação física proporcionou. Proporcionou. Sabe, uma coisa que lá atrás era muito, na época, porra, a educação física era para quem não queria estudar. É verdade. Hoje não, hoje é diferente. Hoje a educação física é um glamour. É um glamour. Hoje a educação física tem gente fazendo por orgulho. Hoje eu conheço pessoas de alto poder aquisitivo que o filho está fazendo educação, Educação física. física. Porque É gosta, faz verdade. esporte, vai na USP, faz educação física, Sim. sabe? Então, assim, tenha orgulho da sua faculdade, tenha orgulho da educação física, mas estude, faça valer a pena. É uma pena que a educação física mudou muito. A questão do EAD, do ensino à distância. Mas faça valer a pena, faça especializações. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização, cursos que me trouxeram muito know-how, como a fisiologia na USP, Sim. como o curso de nutrição esportiva, como o curso de medicina esportiva Aham. que eu fiz, e os cursos de desenvolvimento pessoal. Agora, o curso que eu sugiro que a pessoa faça, que você, profissional da saúde, educação física, personal trainer, faça curso de comunicação, se puder, faça o curso de PNL, programação neurolinguística, faça cursos de coach lifestyle, que é muito legal também. Não tô falando para você ser coach dos milagres, não. É para você entender as ferramentas que podem te ajudar. E o curso de comunicação. Isso não abra mão. Aprenda a se comunicar, aprenda a vender o seu produto. Hoje nós temos o nosso curso, a mentoria Sim. Viver de Personal, que o Ed vai deixar o link aqui na descrição. Embaixo do vídeo aí. Já está rodando. Para você que não sabe para onde ir, aqui está o link. Você pode começar por aqui. Tá bom? Se não for comigo, se não for com o Ed, que seja com alguém, mas que você tenha um mentor para pegar na sua mão. Sozinho você pode chegar. Com um mentor você vai chegar muito mais rápida e de forma sólida e consistente. Você quer chegar em algum lugar? Procure alguém que já está onde você quer chegar. Eu tive a oportunidade de mentorar algumas pessoas que inclusive estiveram aqui no programa, Sim. que hoje tem muito sucesso na carreira profissional. Eu tenho muito orgulho dessas pessoas. São 21 anos São 21 de experiência, anos. Ed. E o Ed tá aí que não me deixa mentir, que Não. fez Temos muito proveito orgulho disso, né, disso, Ed? opa. Então, galera, é o seguinte. Se eu puder te dar um conselho, procure alguém para te ajudar, para te estender a mão, para te levar onde você quer chegar. É possível viver de personal? Sim, é possível viver de personal, tá? Você pode
chegar onde você quer na sua vida financeira, na sua vida profissional, se você quer status, se você quer... Aí é com você. Você pode ter as duas coisas trabalhando como personal trainer. E o caminho pode estar aqui, ó, nesse link. Clica na descrição e vem para a comunidade Viver de Personal. Legal, beleza? Robson, legal. E assim, parabéns pela sua história. Obrigado, Você é um Ed. cara incrível, de uma história de vida incrível. E eu tenho certeza que quem apostar aí nesse investimento aí, vir aprender com você, vai aprender muito e com certeza vai ter sucesso na carreira. E vai aprender com quem tá na pista, né, Ed? Quem tá na pista. A gente já continua trabalhando. E se você que tá assistindo aí, acha que não é o momento e tal, continua acompanhando a gente, curte, compartilha com o seu amigo personal que tá derrapando aí, precisa de ajuda, tá bom? Como o Robson diz, né? O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui. Robson, muito obrigado. Valeu, meu parceiro. Vamos para cima aí nesse ano. E é isso aí, gente. Bora! Valeu, galera. Obrigado. Tchau, um abraço. Este programa tem o oferecimento de Caramelo Esporte, soluções esportivas, do treinamento infantil ao treinamento avançado de alta performance. Materiais esportivos, tudo para esportes com raquetes. Para mais informações, link na descrição. O mínimo que você precisa saber para viver de personal está aqui no MVP Cast.